Para compreender as ideias de Paulo Freire, é preciso mergulhar no passado de descaso que caracteriza o contexto histórico da educação no Brasil, marcado pelo amplo domínio colonizador e a exclusão quase total da população pobre do processo educacional. As três fases que delimitam a história tradicional do Brasil são marcadas por medidas de silenciamento dos grupos mais vulneráveis e a inexistência de políticas públicas amplas que favorecessem o acesso da população mais pobre à educação. A obra pedagógica de Freire está totalmente vinculada às condições educacionais de cada tempo histórico vivido por ele, seja através das primeiras aulas ministradas no Recife, a coordenação do Plano Nacional de Alfabetização, o exílio forçado durante a ditadura militar ou seu retorno ao Brasil em 1980 para, segundo o próprio, reaprender o Brasil. Entender a base de pensamento do educador brasileiro mais conhecido no mundo é primordial para aprofundar as discussões sobre a nossa realidade educacional. Paulo Freire está entre os três teóricos mais citados do mundo. Pedagogia do Oprimido, sua obra clássica, está entre os 100 livros mais solicitados em universidades de língua inglesa. Detalhe, o único livro brasileiro a aparecer na lista. Recebeu mais de 40 títulos de doutor honoris causa de diversas universidades pelo mundo, entre elas Harvard, Cambridge, Oxford, Barcelona, Genebra, Bolonha e Estocolmo. Foram criados institutos Paulo Freire na África do Sul, Alemanha, Argentina, Canadá, Coreia do Sul, Chile, China, Colômbia, Egito, Espanha, Estados Unidos, Grécia, Guiné-Bissau, Índia, Israel, Itália, Malta, México, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Dominicana e Suécia. Diversas instituições de ensino de várias partes do mundo convidaram Paulo Freire para tê-lo no corpo docente. Foi presidente honorário de pelo menos 13 organizações internacionais. Muitas outras homenagens, títulos e prêmios foram concedidos ao longo de sua vida e depois de sua morte. Mais de 350 escolas espalhadas pelo Brasil e também no exterior receberam seu nome, assim como centros acadêmicos, grêmios estudantis, teatros, auditórios, bibliotecas, centros de pesquisa, cátedras, ruas, avenidas, praças, monumentos. Paulo Freire inspirou estátuas e pinturas em sua homenagem, também letras de música, poesias e até enredo de escola de samba. Em 1993, é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Para além dos prêmios, títulos, honrarias ou publicações, precisamos conhecer um Paulo Freire humano, inquieto e que sempre esteve aberto a novas descobertas. Venha fazer parte dessa jornada e conhecer um pouco mais sobre o patrono da educação brasileira no ano em que lembramos o centenário de seu nascimento. Existem diversos temas que motivaram Paulo Freire a escrever e peregrinar como cidadão do mundo. Temas, problemas e contextos que fizeram do educador um ser inquieto, preocupado e ao mesmo tempo esperançoso em combater o fatalismo presente no processo de exclusão e que abatia os grupos historicamente vulneráveis. Falaremos sobre 3 desses temas que impulsionaram a busca do professor Paulo Freire e o tornaram um ser incansável no debate sobre a mudança e a educação no mundo. O analfabetismo é um dos grandes problemas históricos da educação no Brasil. Percebam que essa questão vai além da leitura e da escrita, já que, no caso brasileiro, entre outros fatores, 2 pontos formam o cerne do problema. O primeiro é de natureza mais ampla, tem muita relação com a nossa história de descaso no acesso mais amplo à educação, desde o Brasil Colônia, período em que estávamos subordinados a Portugal, passando pelo Brasil Império, quando a educação não deslancha como política pública mais ampla, chegando à Primeira República em um cenário de oligarquias e proibição do voto para os analfabetos. Esse percurso histórico conta uma série de elementos que vão contribuir para esse travamento em relação à educação.
Em 1794, Portugal proibia, através do Alvará de 16 de dezembro, o despacho de livros e papéis para a colônia brasileira. Para enfraquecer o poder dos jesuítas que atuavam no território, o Marquês de Pombal atuou para que houvesse a proibição do ensino e do uso da língua tupi nessas terras. Existem registros de localidades que foram advertidas pela metrópole portuguesa por terem instituído aulas de primeiras letras. Em 1747, o governo português ordenou a destruição da primeira gráfica da colônia e atuou fortemente na tentativa de impedir que os ideais iluministas, que já floresciam na Europa, chegassem por aqui. Quando ocorreu a independência do Brasil em 1822, houve uma esperança de que, a partir daquele ponto, a partir do surgimento do Estado, a educação passasse a ser um instrumento de superação das desigualdades educacionais e a superação histórica dos problemas que nos impediam de avançar. A Constituição Imperial de 1824, a primeira carta maior de nossa história, seria o grande instrumento jurídico onde Dom Pedro I poderia chamar para o Estado a responsabilidade sobre uma política pedagógica efetivamente capaz de preencher as lacunas existentes desde a colonização. Além da manutenção de elementos grotescos, violentos e antinaturais, como a escravidão, a Constituição de 1824 não traz elementos substanciais que permitissem que essa educação fosse capaz de acabar ou reduzir os abismos sociais existentes entre os senhores e os escravos naquela sociedade. Joaquim Nabuco chegou a dizer, naquele contexto, que a senzala e a escola são polos que se repelem. Se a população que vivia escravizada não possuía direito à educação, tampouco a população livre tinha acesso a ela. A ausência de uma política ampla de Estado, evidenciada na sutil referência sem especificidade na Constituição de 1824, trará consequências drásticas para a educação no Brasil. Durante o Império, o número de alunos não chegava a representar 5% da população livre da corte e, de acordo com o recenseamento de 1870, 78% da população brasileira não sabia ler ou escrever. Dom Pedro II destinava menos de 2% dos recursos para aquilo que eles chamavam de instrução, enquanto o Exército recebia em torno de 22% do orçamento em um determinado momento do Segundo Reinado. A segunda tem relação com a cidadania, ou a ausência dela. A proclamação da República no Brasil em 1889 inicia um novo ciclo no Estado. A substituição do modelo monárquico fortalece a ideia de novas concepções sociais e políticas, como as que previam um maior acesso à educação, à democracia, à redução das desigualdades sociais. Enfim, mesmo com a população não tendo participado de uma maneira mais direta do movimento republicano, uma transição importante como essa gera naturalmente expectativas em torno do novo. Apesar de todas essas expectativas criadas, o que se viu na prática foi uma república recém-proclamada, que é chamada de velha, por manter estruturas políticas ligadas ao clientelismo, à concentração fundiária e ao acesso restrito à cidadania. Depois de várias experiências locais e regionais bem-sucedidas, Paulo Freire é convidado pelo então presidente da República, João Goulart, a coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. Em junho de 1963, Paulo de Tarso assume o Ministério da Educação e aceita a recomendação do ministro anterior, o educador e antropólogo Darcy Ribeiro, que tinha recomendado ao Ministério da Educação convidar Paulo Freire para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização, com base nas experiências anteriores bem-sucedidas que tinham tido uma grande repercussão nacional e internacional. Então, em 16 de julho, a Portaria Ministerial 195 instituiu a Comissão de Cultura Popular com o objetivo de implantar em âmbito nacional novos sistemas educacionais de cunho eminentemente popular, de modo a abranger áreas ainda não atingidas pelos benefícios da educação, segundo os próprios termos da portaria. A partir disso, a imprensa conservadora passa a atacar Paulo Freire e a metodologia de inclusão educacional pela cidadania, reduzindo o debate a questões meramente político-partidárias, fruto de um contexto histórico bipolarizado presente na década de 60 e que ficou conhecido como Guerra Fria. A metodologia usada por Freire para alfabetizar jovens e adultos passa a ser vinculada ao comunismo, termo geralmente usado fora de contexto no Brasil
para atacar práticas das quais você se opõe do ponto de vista político. O Plano Nacional de Alfabetização, coordenado por Paulo Freire, não chegou nem a ser desenvolvido plenamente. Pouco tempo depois, o Brasil passa por um golpe de Estado com a deposição inconstitucional do presidente João Goulart, dando início a uma ditadura que perseguiu, torturou e assassinou opositores políticos do regime. Paulo Freire foi preso e teve seus direitos políticos cassados por 10 anos sobre a argumentação de que era ligado à política esquerdista. No início da ditadura, foram 2 prisões, um inquérito administrativo na Universidade do Recife e vários interrogatórios com pressões, ameaças e deturpações de seus pensamentos pedagógicos. Sabendo que seria cada vez mais perseguido e temendo ser assassinado nos porões da ditadura, Paulo Freire decide aceitar a recomendação para asilar-se na Embaixada da Bolívia, como forma de garantir proteção pessoal. Aí começa uma série de peregrinações forçadas que teriam como ponto inicial a Bolívia e, posteriormente, Chile, Estados Unidos, Suíça e um grande trabalho desenvolvido no continente africano, em parceria com o Conselho Mundial de Igrejas e o Instituto de Ação Cultural. Paulo Freire tentou várias vezes retornar ao Brasil durante a ditadura e teve vários desses pedidos negados. Freire se tornou um cidadão do mundo, admirado em vários países e instituições. Porém, não conseguia retornar ao seu país, que proibia inclusive a veiculação e a citação do nome de Paulo Freire em textos e reportagens. Essa bolha só vai ser furada 13 anos depois da sua saída, quando a revista Isto É publica uma entrevista com Paulo no exílio. Apenas em 1979, no contexto da Lei de Anistia, Paulo Freire é autorizado a retornar ao país, quase 16 anos depois de ser obrigado pelas circunstâncias a deixar o país que tanto amou. Chega ainda com medo, assustado por todas as notícias de prisões, mortes e desaparecimentos forçados que o país vivenciou durante os 21 anos de ditadura. O medo foi dando espaço à esperança quando percebeu a recepção de familiares e amigos no aeroporto. Paulo Freire retorna ao país com a missão de reaprender o Brasil. Ainda sem poder reassumir as funções da Universidade de Pernambuco, fixa residência em São Paulo e aceita o convite para lecionar na Faculdade de Educação da Unicamp. Quando a paraibana Luísa Erundina vence as eleições para a Prefeitura de São Paulo, Freire aceita o convite e assume a pasta da educação na maior cidade do Brasil. Em parceria com movimentos populares, cria o MOVA, Movimento de Alfabetização, proposta que reunia Estado e organizações da sociedade civil para combater o analfabetismo entre jovens e adultos. Freire se mantém ativo até sua morte no dia 2 de maio de 1997, aos 75 anos de idade. Esses 3 pontos citados anteriormente fazem parte do contexto no qual toda a obra teórica e prática de Paulo Freire foi construída. O combate ao analfabetismo como problema histórico de exclusão e silenciamento, o exílio forçado que obrigou Freire a viver 16 anos fora do Brasil, conhecendo e estudando outras realidades educacionais, e o retorno ao país em 1979, quando, segundo o próprio, 16 anos depois da ausência exige uma maior aprendizagem e uma maior intimidade com o Brasil de hoje. Retorno para reaprender o Brasil. Ao falar sobre Paulo Freire, o escritor José Rubens Jardilino diz uma coisa que eu acho fantástica. A marca de todo indivíduo está naturalmente na herança do chão do qual provém suas raízes. Como árvore, todo homem alimenta sua vida da seiva e do cheiro que traz dessa memória do primeiro local social, seja a família, a escola ou outros lugares visitados na sua primeira etapa de vida. Paulo Freire não foge a essa regra. Seus escritos exalam o cheiro desse contexto, dessas marcas de vida. Paulo Freire nasceu no Nordeste brasileiro, terra de Isabel da Loca, de Castro Alves, de Dandara, guerreira negra do período colonial, de Derrés, de Lampião e Patativa do Assaré, de Raquel de Queiroz e Rui Barbosa, de Leandro Gomes de Barros, de Caetano, Chico Sás e Jorge Amado, de Augusto dos Anjos, Marcelino Freire e Ariano Suassuna. Em Importância do Ato de Ler, Freire fala sobre sua infância e um dos conceitos mais importantes de sua obra, a ideia de que a leitura do mundo precede a leitura das palavras. Ele diz que a retomada da infância distante,
buscando a compreensão do meu ato de ler o mundo particular em que me movia e até onde não sou traído pela memória, me é absolutamente significativa. Nesse esforço a que me vou entregando, recrio e revivo no texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente. Tal a intimidade entre nós, a sua sombra brincava e em seus galhos, mais dóceis à minha altura, eu me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. Paulo Regulus Neves Freire nasceu em uma família de classe média e vive sua primeira infância sem grandes problemas financeiros. Seu pai, Joaquim Temístocles Freire, era capitão da Polícia Militar de Pernambuco. Só que duas coisas vão fazer com que a vida da família de Paulo Freire mude radicalmente. A primeira é a doença do pai, que, acamado, perde boa parte do salário porque vai para a reserva. A segunda é a crise de 29, que impacta diretamente a sua família, já que eles recebiam ajuda financeira de um tio que agora fica sem condição de continuar ajudando nas despesas domésticas. A família de Paulo Freire é obrigada a se mudar para Jaboatão dos Guararapes, cidade que fica a 18 quilômetros do Recife. Ali, Paulo Freire, com apenas 10 anos de idade, conhece uma realidade dura onde precisa conviver com a fome, a pobreza e a morte do pai quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Aqui temos um ponto importante da infância de Freire, que se tornará uma das suas referências teóricas. Em um dos seus livros mais essenciais, chamado Cartas para Cristina, ele fala sobre a fome. Diz que o real problema que nos afligiu durante grande parte de minha infância e adolescência foi o da fome. Fome real, concreta, sem data marcada para partir, que foi chegando sem pedir licença, a que se instala e vai ficando sem tempo para se despedir. Fome que, se não amenizada, como foi a nossa, vai tomando o corpo da gente, fazendo dele, às vezes, uma escultura arestosa, angulosa, vai afinando as pernas, os braços, os dedos. Como aprender, porém, se a única geografia possível era a geografia de minha fome, a geografia dos quintais alheios, das fruteiras, mangueiras, jaqueiras, cajueiros, pitangueiras. Como não possuía recursos financeiros, Paulo Freire frequentava escolas que não possuíam equiparação oficial. Chegou com grandes dificuldades ao nível médio do Colégio Oswaldo Cruz, no Recife. Esse colégio, de propriedade de Aloísio Araújo, será essencial na vida de Freire, já que é nesse local que ele consegue concluir a educação básica e se tornar professor de língua portuguesa. Paulo Freire se tornou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife em 1947. Tem uma história interessante sobre Paulo Freire advogado. Ele colocou um escritório de advocacia com amigos e, na primeira causa, precisa representar para confiscar instrumentos de um trabalho de um jovem dentista que estava começando, pai de família, que ainda estava sem condição de se manter naquele momento. Percebeu ali que sua posição teórica frente ao mundo era incompatível com a necessidade de um realismo jurídico seco. As primeiras experiências profissionais de Paulo Freire foi como professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz e como advogado, carreira que abandonou na primeira causa. Depois disso, Freire foi trabalhar no setor de Educação e Cultura do SESI, recém-criado pela Confederação Nacional das Indústrias. Posteriormente, foi promovido a diretor da Divisão de Educação e Cultura, chegando a ocupar o cargo de diretor superintendente do Departamento Regional de Pernambuco. Foi através do trabalho que desenvolveu no SESI e das viagens de observação que Freire pôde conhecer outras realidades educacionais pelo Brasil, estabelecendo relações com outros grandes educadores, a exemplo de Anísio Teixeira. Freire cita sua passagem pelo Serviço Social da Indústria em diversos livros e cartas, no qual declarou que o SESI foi para ele um tempo fundante. Em outro trecho de um livro chamado Cartas à Cristina, diz que aprendi na minha passagem pelo SESI, para nunca mais esquecer, a como lidar com a tensa relação entre prática e teoria. Nesse contexto, Paulo é convidado a ministrar aulas na Universidade do Recife. Em 1959, se torna doutor com a apresentação da tese Educação e Atualidade Brasileira. Seu primeiro grande trabalho acadêmico, fruto da ação, reflexão e estudos desenvolvidos por Freire durante 10 anos de trabalho
com famílias operárias da base do SESI, onde ele experimentava na prática o que chamava de uma educação social nos círculos de pais e professores. Como vimos anteriormente, já no início da década de 60, Paulo Freire possuía uma prática educativa ampla, com experiências tanto na sala de aula, como professor de língua portuguesa da educação básica, experiência também no setor de educação e cultura do SESI, lidando diretamente com a educação de adultos, e agora como professor da Universidade do Recife, apresentando sua tese de doutorado sobre educação e atualidade brasileira. As experiências e a inquietude de Paulo Freire começam a ficar conhecidas. Ele não era favorável à elaboração de cartilhas universais de alfabetização. Queria algo que não fosse externo ao aluno. Ele queria algo que fizesse com que os alunos pensassem a partir de seus próprios recursos e vivências. É importante ressaltar que Paulo Freire não inventou um método propriamente dito, no sentido de ser uma ferramenta fechada de aplicabilidade mecânica, uma receita pronta a ser usada em cobaias. Paulo Freire não concordaria com isso, já que isso aproximaria Freire de um tipo de tecnicismo que ele certamente não concordava. Tudo isso é importante para que você entenda que a experiência de Angicos parte de algo revolucionário, não no sentido puramente político-ideológico, mas no sentido de revolucionar a ideia de inclusão, dar voz aos historicamente silenciados. Nas inquietudes e buscas constantes, Freire vive uma situação com seu filho, Lutgardes, de apenas 2 anos de idade, que desperta uma possibilidade interessante. Havia uma propaganda de um achocolatado na televisão e sempre que o produto aparecia no comercial, tocava uma determinada música. Um dia, passeando com o filho, eles se depararam com uma enorme lata de Nescau em um ponto de ônibus. O menino imediatamente apontou para o cartaz e falou Nescau, cantando a música que ele via na televisão. O menino leu a palavra, disse Paulo Freire. A partir desse episódio, Paulo passa a elaborar um método que houvesse uma conexão entre imagem e palavra e que incorporasse a experiência do aluno no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Ele começa a testar essa ideia em pessoas próximas que ainda não eram alfabetizadas. Conversava muito com Elza, sua esposa, que também era professora e posteriormente será gestora educacional. Estava nascendo ali algo que ia além das cartilhas tradicionais. Aplica essa experiência em uma escola do bairro do Poço da Panela, no Recife. Depois, em uma repartição pública na Prefeitura do Recife, a partir de uma conversa com funcionários analfabetos. Cada nova experiência foi importante para que ele fosse moldando as ideias que agora começavam a ser colocadas em prática, não apenas no Recife, mas em Natal, no Rio Grande do Norte, através da campanha chamada De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Essa experiência também chega a João Pessoa com a campanha de educação popular a partir de recém-formados oriundos da Juventude Universitária Católica. Em 1963, Freire chega a Angicos, no estado do Rio Grande do Norte. Para vocês terem uma ideia, o analfabetismo da população adulta de Angicos chegava a 75%. Paulo Freire é para desenvolver seu método e é celebrado um convênio entre o governo do estado do Rio Grande do Norte e a Universidade do Recife, no qual Paulo era professor. O método Paulo Freire consiste em 3 etapas, onde uma precede a outra e em todas elas o alfabetizando tem um importante papel ativo no processo de alfabetização. Na primeira etapa, existe uma investigação do universo temático. É aí onde é realizado um levantamento de todo o universo vocabulado alfabetizando para uma sistematização posterior desse mesmo universo. Para isso, são realizadas práticas de imersão ao local onde esses alfabetizandos estão inseridos. A segunda etapa é a tematização. Aqui, a partir do uso e da análise de imagens existenciais, busca-se suscitar uma reflexão crítica sobre os significados sociais dos temas e das palavras. A terceira etapa é a problematização. É aqui nessa etapa onde o professor desafia, instiga, inspira o alfabetizando a superar a visão mágica e inocente de mundo para uma postura crítica e conscientizadora desse mundo no qual ele está inserido. Em sua aplicação, o método também possui 5 fases, uma precedendo a outra. A primeira fase é o levantamento do universo vocabular dos alunos.
A segunda fase é a escolha das palavras selecionadas nesse universo. O terceiro ponto é a criação de situações existenciais que devem ser representativas no grupo. O quarto ponto é a elaboração de fichas que serão usadas como roteiro. E o quinto ponto é a elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonéticas que serão usadas no processo de alfabetização. Esse trabalho de alfabetização em Angicos começava com uma discussão para valorizar o conhecimento dos alunos e a sua cultura local. Esse diálogo muitas vezes era realizado utilizando cartazes, enfatizando o saber de cada um. Tudo era baseado nos temas de interesse dos alunos, com base em imagens e palavras projetadas por aparelhos a querosene. O curso foi planejado para durar 40 horas. Os educadores passaram a morar na cidade e as atividades eram realizadas no período noturno. Essa experiência em Angicos começa em janeiro de 1963, sendo que a formatura da primeira turma ocorre no mês de abril, com a presença do presidente da República, João Goulart, e do governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves. A revista O Cruzeiro, de circulação nacional, chegou a tratar a experiência em Angicos como o mais rápido e eficiente curso de alfabetização de adultos que se tem conhecimento. O sucesso da experiência em Angicos fez com que Paulo Freire fosse convidado a coordenar o Programa Nacional de Alfabetização, tendo como meta a alfabetização de 5 milhões de jovens e adultos em todo o país. 2 meses depois do lançamento do Programa Nacional de Alfabetização, o Brasil vive uma ruptura institucional com o golpe que mergulhou o país em uma ditadura que duraria 21 anos, provocando retrocessos significativos na educação, na distribuição de renda, aumento das desigualdades regionais e ataques aos direitos humanos. Se eu tivesse que escolher um ponto central na obra de Paulo Freire, seria o combate permanente ao silenciamento provocado pela exclusão histórica de diversos grupos sociais que não tinham chance de serem enxergados como cidadãos. É importante lembrar que o analfabetismo era o principal ponto de bloqueio para que essas pessoas pudessem exercer a cidadania eleitoral, já que a legislação da época proibia o voto dos analfabetos. A classe dominante nunca enxergou com bons olhos a ideia de uma alfabetização em larga escala. Durante uma entrevista, Paulo Freire declara que o negócio era tão extraordinário que não poderia continuar. Num estado como Pernambuco, por exemplo, que tinha naquela época um número que pode não ser exato, de 800 mil eleitores, era possível em um ano passar para 1.300.000. Um estado como Sergipe, que tinha 300 mil eleitores, podia passar em um ano para 800 mil eleitores. E assim em todos os estados do Brasil. O que poderia ocorrer é que para a sucessão presidencial poderíamos ter no processo eleitoral, já que a lei não admitia o voto dos analfabetos, facilmente 5 ou 6 milhões de novos eleitores. Ora, isso pesava demais na balança do poder. Era um jogo muito arriscado para a classe dominante. Paulo Freire nunca teve a pretensão de tornar suas ideias hegemônicas ou isentas de qualquer crítica. Em um dos seus livros clássicos, chamado A Sombra dessa Mangueira, ele diz uma coisa que é fantástica. Diz que é necessário estar sempre à espera de que um novo conhecimento surja, superando o outro que, já tendo sido novo, envelheceu. Paulo Freire sempre esteve aberto a novos conhecimentos. Em outro momento, diz que sempre digo que a única maneira que alguém tem de explicar no seu contexto algumas das proposições que fiz é exatamente refazer-me, quer dizer, não seguir-me. Para seguir-me, o fundamental é não seguir-me. Não. Primeiro porque existem variações de métodos usados pelos sistemas. Aqui não existe um método único de alfabetização. Segundo, porque a perseguição a Paulo Freire na época da ditadura não apenas o expulsou do Brasil, mas também do sistema de ensino do país, impondo um autoritarismo e associando a educação ao chamado tecnicismo pedagógico. A recente reforma do ensino médio, feita através de medida provisória, é uma outra prova de que não existe a aplicação das ideias freirianas no Brasil. Paulo Freire nunca concordaria de que uma reforma tão importante pudesse ser feita sem nenhum tipo de discussão democrática. Exatamente. Apesar de Paulo Freire ser o patrono da educação brasileira, essa referência foi adotada muito mais pelo fato dele ser o educador brasileiro mais conhecido no mundo
do que propriamente a adoção prática de suas ideias enquanto políticas públicas de longo prazo. Essas ideias chegam através de pensamentos pontuais, inspirações aleatórias, enfim, nada que justifique a falsa afirmação de que seria Freire o culpado pela situação da educação no Brasil. Não, Paulo Freire é totalmente contrário a qualquer meio, método, jeito ou forma de doutrinação escolar. Em Pedagogia do Oprimido, talvez sua obra mais clássica, ele coloca isso claramente quando diz que quem atua sobre os homens para doutrinar, adaptando-os cada vez mais à realidade que deve permanecer intocada, são os dominadores e não aqueles que buscam a inclusão para a cidadania educativa. Paulo Freire coloca que o agente deve libertar-se com o povo e não conquistar esse povo. Para Paulo Freire, o diálogo não impõe, não maneja e não domestica as pessoas. Em Pedagogia da Autonomia, ele diz claramente que o preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética, o que não combina com nenhum tipo de manipulação. Para Paulo Freire, fatalismo é a desesperança frente à realidade dura e que se apresenta como imutável diante da compreensão da existência humana no mundo. Freire tenta resgatar a importância do sonho e das utopias para uma intervenção na sua sociedade. Para ele, nenhuma realidade é a si mesmo. A chamada educação problematizadora que Freire leva em consideração deve fazer com que o sujeito queira transformar o mundo e não apenas adaptar-se a ele. Paulo Freire sempre enxergou a educação como algo dinâmico, principalmente pelo fato de conhecer e ter contato com diversas culturas e experiências diferentes. Recomendo começar os estudos sobre suas ideias com Pedagogia da Autonomia. É uma das principais obras de Paulo Freire, sendo seu último livro publicado em vida, lá em 1996. O livro possui uma linguagem bem acessível e tem como foco as questões concretas da prática docente. Existem alguns pontos interessantes defendidos por Paulo Freire nessa obra. Por exemplo, Freire defende a ideia de que não há docência sem discência. Ele critica as formas de ensino tradicionais e defende uma pedagogia fundada na ética, no respeito e na dignidade, sempre levando em consideração a autonomia do educando. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire defende também que ensinar exige rigorosidade metódica, que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, já que ele não acredita na concepção de que o aluno seria uma espécie de folha em branco, uma tábula rasa. Coloca que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeita qualquer forma de discriminação. Outro ponto defendido por Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia é que ensinar não é transferir conhecimento. Freire defende a ideia de que o professor, ao entrar em sala de aula, deve estar totalmente aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos e às suas inibições e até às suas inquietações. Gente, depois de assistir essa aula, que tal seguir as redes sociais do Centro Cultural Banco do Nordeste e acompanhar o lançamento de livros, espetáculos, palestras e outras atividades que movimentam o cenário cultural da nossa região? Então não perde tempo. Se inscreve no canal do YouTube Centro Cultural Banco do Nordeste e também no perfil oficial do Instagram, CCBNB Souza.